um cientista russo injetou em si mesmo uma bactéria de 3,5 milhões de anos e se tornou imortal? Aí como assim? Que história é essa? Bom, ao longo da história da humanidade, diversos reis, alquimistas, cientistas estão buscando desesperadamente o segredo da imortalidade. E alguns, inclusive, mergulharam em rituais que eu diria que são bem obscuros. Outros foram para o lado de fórmulas químicas, fórmulas tecnológicas, mas o que você faria se você soubesse que, em um laboratório escondido nas profundezas geladas da Sibéria, sim, da Sibéria, existe um homem que pode ter encontrado a resposta definitiva? O nome desse homem? Anatol Brochov, um respeitado criogeólogo da Universidade Estatal de Moscou, que descobriu e ousou revelar, ultrapassando todas as barreiras da ética, da ciência e talvez até da própria natureza humana, uma substância, uma bactéria. Eu estou falando da Bacillus F, que carrega a promessa da imortalidade. E qualquer relação com aquele filme, a substância, é mera coincidência, claro, né? Só que percebam que, mais uma vez, a ficção está nos dizendo como será o nosso futuro. Tudo isso começou lá no gélido solo do permafrost siberiano, onde Brochov liderava expedições de pesquisa. E, gente, Brochov, o nome dele, me lembra... Você tem Brochov? Sabe quando você pergunta ali para as pessoas, tá? Desculpa, eu vou fingir que eu sou uma pessoa séria, mas foi ali, no permafrost, em uma camada de gelo intocada por mais de 3,5 milhões de anos, que ele encontrou formas de vida bacteriana incrivelmente preservadas e vivas também, né? E dentre elas existe ali uma bactéria especial que chamou a atenção. É uma cepa batizada de Bacillus F, cujo DNA não apresentava mutações visíveis mesmo após milhões de anos congelada. E o detalhe que desestabilizou a comunidade científica foi justamente esse, porque é uma bactéria com zero degradação genética após eras de inatividade. Tipo, como isso é possível? Aí o nosso querido amigo Setembro Chove, ele acreditava estar diante de uma chave biológica para deter o envelhecimento. E, ignorando totalmente os protocolos éticos, ele fez o impensável. Ele pegou e se injetou com a própria bactéria. Não, ele não submeteu o experimento a conselhos de bioética e nem esperou a aprovação ali de agências reguladoras. Ele simplesmente, por livre e espontânea vontade, se tornou a primeira cobaia humana do Bacillus F. Só que não parou por aí não, tá? Porque 20 voluntários, para não se dizer cobaias, né, que eram amigos próximos e até colegas ali, decidiram acompanhá-lo nesse salto no escuro, literalmente ou figurativamente, se você quiser considerar, né? Todos ali se submeteram à exata mesma aplicação numa espécie de culto científico clandestino, onde o altar era a biotecnologia e o sacrifício era o próprio corpo. E os primeiros resultados que eles obtiveram, segundo eles mesmos, foi aumento da força física, melhora hormonal, níveis elevadíssimos de testosterona e uma vitalidade inexplicável para a idade dos indivíduos envolvidos. Seria esse o prenúncio da vida eterna? Ai, gente, eu quero que, assim, vitalidade, essa palavra é uma palavra que, inclusive, não consta muito mais no meu vocabulário, mas, segundo Brochov, o verdadeiro poder do Bacillus F não está em curar doenças, mas sim impedir que as doenças comecem. O segredo estaria em uma espécie de escudo celular que encapsula as células humanas, impedindo a degradação natural do DNA e do RNA, um processo diretamente ligado ao envelhecimento. A teoria é tão ousada quanto aterradora. Então é tipo aquilo, se você puder impedir a entropia celular, você perpetuará a juventude. E aí o Brochov então parecia ter provas suficientes de que seu experimento funcionava. E os seus próprios exames de antes e depois da injeção mostravam um organismo que, ao invés de declinar, parecia se regenerar. E então o Brochov aprofundou suas investigações na região de Yakútia, que é uma pequena cidade que fica ali na Sibéria, no exato mesmo local onde ele encontrou essa tal bactéria aí. E lá ele identificou umas anomalias estatísticas um tanto quanto bizarras. Ele percebeu que os habitantes locais, expostos a gerações de solos contaminados pelo tal do Bacillus F, têm uma expectativa de vida superior à de países com climas temperados, como a Itália e até mesmo o sul da França. Só que mais do que isso, esses indivíduos resistem a temperaturas
temperaturas de menos 40 graus Celsius. E eles caminham até a escola, nas nevascas ali, ó. Eles vivem bem longe de hospitais modernos e ainda assim eles vivem mais do que todo e qualquer povo que já pisou nesse planetinha aqui. Então, será que o Bacillus F, aquela bactéria lá que ele se auto-injetou, será que essa bactéria faz parte da biologia dessas pessoas? E foi então que em 2024 ele, juntamente com uma equipe internacional, publicaram um estudo bombástico na revista Advanced Youth Microbiome Research. Inclusive, esse experimento é real. Eu fui checar. Ele existe. Bom, pelo menos a divulgação do experimento existe, né? A gente não sabe se o experimento de fato existe. Mas foi publicado realmente numa revista científica. E esse experimento envolvia leucócitos de ratos expostos a peróxido de hidrogênio, que é um agente oxidante que normalmente destrói o DNA. Só que quando esses ratos foram tratados com aquela bactéria, com o Bacillus F, o dano era reduzido pela metade. A bactéria literalmente blindava as células do envelhecimento. E teve também um outro estudo que eles publicaram no Japanese Journal of Gastroenterology and Hepatology, e nesse estudo aí indicava um aumento brutal na produção de testosterona após a ingestão da substância. E os efeitos físicos eram meio que óbvios, né? Era força ampliada, resistência muscular maior e um vigor inusitado para a idade ali dos pacientes que estavam sendo pesquisados. E nesse momento, então, os olhos dos investidores, das corporações farmacêuticas e das agências de inteligência dos Estados Unidos se viraram em direção à Sibéria. Que curioso, não é mesmo? Quando uma descoberta científica promete a imortalidade, o primeiro a bater na porta não é o prêmio Nobel, né, gente? Mas sim o escritório de patentes. E foi então que Brushow registrou a sua primeira patente em 2012, bem antes da explosão de popularidade dessa bactéria e tal, e até desse remédio que eles fazem com essa bactéria. E, inclusive, eu chequei, e a patente é real. E depois vieram outras também sobre o uso do imunomodulador, sobre efeitos de geroprotetores, sobre a melhoria da qualidade genética de mamíferos, sobre o uso dessa bactéria como hepatoprotetor antioxidante, como anti-inflamatório e até como radioproteção celular. Só que o mais surpreendente aconteceu em 2024, com o registro que nos Estados Unidos existe uma patente que autoriza o uso do Bacillus F em iogurte como probióticos. Isso mesmo, gente, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. É o iogurte da imortalidade. O plano parecia bem claro, né? É disfarce da substância como suplemento alimentar, fugindo dos regulamentos draconianos da indústria farmacêutica. E é nesse ponto que surge então uma empresa bem misteriosa, a Athena Biotech, que está sediada em algum canto isolado da Sibéria. A companhia trabalha diretamente com Brushow e afirma já ter desenvolvido um extrato líquido purificado da Bacillus F com 99,8% de pureza e que está associado ao potássio para a estabilização. Segundo o fabricante, esse tal produto aí que vem em forma de iogurte, ele atua como imunomodulador, como antioxidante, como hepatoprotetor, como cardioprotetor, como geroprotetor, como anti-inflamatório, como adaptógeno, como antialérgico. Aí eu quero. Ai, gente, eu quero, porque assim, essa primavera está destruindo minha vida. Mas também ele atua como regulador hormonal, como protetor do DNA e também contra mutações e radiação, ou seja, até contra o câncer. A lista, obviamente, é extensa demais para ser ignorada, porque será que nós estaríamos diante do que pode ser o primeiro tônico imortalizante da história da humanidade? E sinceramente, gente, eu não estava acreditando muito nessa história, não. Aí eu pesquisei, achei as pesquisas, achei as patentes, e aí eu fui atrás do iogurte, claro, né? E eu moro até aqui perto da Sibéria. E eu procurei esse tal desse iogurte, procurei essa tal dessa empresa, e eu não achei para comprar. Então eu não sei se é real ou não. O que eu sei dessa história é que a patente existe e a pesquisa também. Agora, que o Dr. Brushow, ele pegou essa patente e criou um iogurte que pode trazer a sua vitalidade de volta, aí eu já acho que é teoria da conspiração, viu, gente? Porque
eu não sei se esse é o caso, eu não sei se realmente ele criou um iogurte ali com essa história toda, se ele criou um suplemento ou não criou um suplemento. Mas dizem aí, né, principalmente nos sites de teoria da conspiração, que tem uma entrevista do Brochov, uma entrevista que circula na Deep Web, e nessa entrevista ele revelou que o tônico é tomado embaixo da língua em ciclos de 3 meses com ingestão diária. E a promessa oficial não é vida eterna, mas tem ali um marketing sutil que insinua uma vitalidade estendida, uma longevidade aprimorada e um DNA até protegido. Então, quem lê nas entrelinhas entende o que está sendo oferecido, né? Será que aquele filme A Substância está se tornando realidade? Vai saber, né? Eles não testaram direito, vai saber os efeitos colaterais de tudo isso. Mas, diante o boom midiático ali, o próprio Brochov se retirou dos holofotes. É isso que dizem os jornais também, e tentativas de contato direto com ele foram negadas. Uma das poucas exceções dessas tentativas de contato negadas foi um grupo de investigadores que conseguiu trocar e-mails com ele, se passando por cientistas. Então, por um breve momento, o Brochov chegou a convidá-los para visitar o laboratório lá na Rússia, só que quando ele desconfiou da real intenção, ele rompeu a comunicação. Então, desde 2024, já faz mais de um ano, só surgem publicações técnicas, porém, nunca entrevistas abertas direto com ele. Então eu fico me perguntando, será que essa história é real? Ou será que ele está tentando esconder alguma coisa? Ele fala abertamente em suas pesquisas que o objetivo dele é estender a vida humana entre 10 a 100 vezes mais do que o normal. E essa frase aí, ela ecoa como um mantra alquímico moderno, né, gente? Só que o próprio admite que não tem certeza se o Bacillus F pode mesmo alcançar tal façanha. A honestidade científica, dizem, o salva da vaidade absoluta, mas ainda assim os paralelos com lendas de vampirismo são inevitáveis, porque a ideia de seres que vivem séculos se alimentando ali de uma substância vital não parece ser mais restrita ao folclore, né? Talvez a ciência esteja apenas decifrando o que os mitos sempre insinuaram. Então, se existe um centro de poder oculto biotecnológico, esse centro não tá no Vale do Silício não, tá? Ele tá lá no gelo siberiano, em Yakutia, para ser mais específico. Inclusive, adoro Yakutia. Não é o elixir da juventude? Não é o elixir da juventude, mas eu adoro. Mas em Yakutia, lá na Sibéria, com seu povo resistente, com sua bactéria milenar, né? Com seu silêncio sepulcral, porque realmente ninguém escuta falar muito sobre lá, né? E esse local, ele pode ser a base real daquilo que futuramente será vendido como o elixir da vida eterna. Mas o que está em jogo aqui, meu povo, além da longevidade, vai além da ciência. Nós estamos falando de um controle geopolítico, de um possível monopólio sobre a própria vida, de uma tecnologia que pode ser usada tanto para prolongar a vida das pessoas, quanto para negar a existência da vida de outras pessoas. O caso do Anatol Brochov não é apenas mais um caso sobre biotecnologia. Eu estou falando sobre limites do conhecimento humano e os perigos que nós enfrentamos ao ultrapassar esses limites. E talvez o Bacillus F seja real, talvez ele até funcione. Só que quem é que vai decidir quem vive mais e quem fica para trás? Não é mesmo? Não sou eu, não é você, é óbvio, é a indústria farmacêutica e o jogo já começou e os peões nem sabem que eles estão no tabuleiro. Com iogurte enriquecido, com gota sublingual, com patente, com contrato, com comércio da eternidade. Comércio esse que já existe, né, gente? Só que não dessa forma. E no dia que existir, vocês se preparem, porque nós estaremos vivendo uma nova era do controle absoluto. Hoje em dia já existe um pouco disso, né? A gente já consegue entender quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro pela quantidade de procedimentos estéticos que essa pessoa faz. As pessoas hoje em dia estão parecendo uns Transformers de tanta desarmonização facial ou demonização facial. Isso já mostra pra gente um pouco sobre esse mercado da longevidade, esse mercado da beleza eterna, que é um mercado um tanto quanto obscuro. Agora, se isso evolui de uma maneira a virar um elixir que as pessoas tomam e tem a sua vitalidade devolvida, a gente não tá só falando de um negócio que vai garantir longevidade para as pessoas. A gente tá falando de vampirismo da vida real, algo que a gente só vê em filmes. Então, como que essas pessoas ficam mais fortes que as outras? Será que é só por causa dessa bactéria que existe no permafrost? Ou será que tem coisas ainda mais obscuras, como nos mostram, por exemplo, temas de ficção, como aquele filme que eu mencionei, A Substância, que é
extremamente perturbador. Bom, eu vou deixar aí essas perguntas para vocês pensarem, quero saber os comentários de vocês e, obviamente, se você chegou até esse ponto aqui do vídeo, comente iogurte aqui embaixo nos comentários, que sim, essa é a nossa palavrinha mágica do dia de hoje. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês, claro, se aceita permitir, nos nossos próximos vídeos. Bye!